Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. Vamos lá então, pessoal, bem rapidão, bem objetivo. Eu vou falar um princípio aqui muito importante. Eu já falo muito sobre isso, mas cada dia mais eu entendo que isso é muito importante na Bíblia. Então deixa eu só te fazer uma revisão aqui, que vai te ajudar muito. 2 Reis 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, né? Então não tem dúvida aqui, enquanto ele tinha um mentor, enquanto ele tinha alguém que falava na vida dele, que chamava a atenção dele, que o dirigia, o texto é bem claro, né? Que o dirigia, esse cara foi um sucesso. Foi um dos melhores reis de Israel, Joás. Ele reinou por 48 anos. Tirou Israel de uma situação muito difícil, de miséria, de apostasia. Que rei fantástico foi o Joás. Diga comigo assim: enquanto Joiada o dirigia. Então, irmãos, a importância, eu vou falar aqui bem rapidamente, 3 motivos por que eu preciso de um mentor, não é? O que a gente chama de discipulador aqui. Alguém que fala realmente na minha vida. Por quê? Um dia eu vi essa pesquisa do Dr. Carl Horton. Ele pesquisou 700 líderes das grandes igrejas, das maiores igrejas do mundo, não é? Ele queria saber como que esses caras foram formados. O que levou esses caras a se tornarem líderes de sucesso? E sabe o que ele descobriu? Que nenhum daqueles, 0%, né? Nenhum daqueles líderes proeminentes daquelas 700 igrejas tinham sido formados assim, né, em grandes reuniões, em cultos e tal. Não, o cara passou a vida toda só assistindo cultos e ele se tornou aquele líder. Nenhum deles. Ele descobriu que 10% aproximadamente deles foram formados em grupos pequenos, tipo sala de aula, né, tipo faculdade de teologia, cursos e tal. Foi considerável, 10% daqueles, ou seja, 70 daqueles homens ali, aproximadamente, foram formados, se tornaram líderes assim. Não exclusivamente, mas mais assim. Mas o que ele descobriu, isso marcou aquela leitura daquela pesquisa, que 90% daqueles grandes líderes, eles tinham sido formados através de mentoria. Foi um pai que foi passando o legado para eles, foi algum CEO, não é, de uma mega companhia que treinou aquele cara, foi, sei lá, um pastor, alguém que investiu pessoalmente na vida dele. Olha só, não é? Isso aqui é fruto de pesquisa, é uma informação científica. Então, irmãos, então Jesus estava certo, né? Porque quando Jesus ele conclui o ministério dele na terra, ele não veio, irmão, leia a Bíblia. Jesus não veio aqui para curar enfermo, ressuscitar morto, fazer milagre. Ele não veio aqui para isso, não é? Ele veio aqui para treinar um time. Ele usou essas coisas para ensinar princípios para eles, não é? Então, quando Jesus vai embora, no momento que ele vai partir, agora acabou a missão humana de Jesus. Agora ele vai sentar no trono, ele vai falar assim: pessoal, agora eu vou falar uma coisa muito importante, a mais importante de todas. É o seguinte: não esqueçam de curar todo mundo, ou de libertar todo mundo, ou de cantar muito, ou de fazer... Não. Vocês estão entendendo que a coisa mais importante, naquele momento, ele reuniu os discípulos e disse: pessoal, é o seguinte, tudo se resume numa coisa: façam com as pessoas o que eu fiz com vocês. Eu treinei vocês, eu mentoreei vocês, eu fiz vocês se tornarem como eu. Agora vocês vão fazer discípulos das nações. Vocês vão ensinar para eles o que eu ensinei para vocês. Vocês vão transferir isso. Era muito importante. Era a coisa mais importante do ministério de Jesus, fazer discípulos. Se você ler a sua Bíblia com essa visão, você vai perceber o seguinte: Jesus o tempo todo é assim, começa o ministério de Jesus nos primeiros capítulos dos evangelhos. Irmão, os evangelhos, quer ver? Leia a Bíblia com essa perspectiva. Os evangelhos, na verdade, são Jesus discipulando pessoas. Então, ele ia sozinho, ele era como se ele estivesse falando assim: presta atenção aí, olha como que eu vou fazer. Olha como que eu vou tratar essa mulher samaritana. Olha o que eu vou fazer com ela. Presta atenção, tá. Aí você vê, do meio dos evangelhos para frente, Jesus já começa introduzir os discípulos no negócio, né?
Não, peraí. Pedro, Tiago e João talvez se desenvolveram mais. Vamos entrar aqui comigo, porque agora eu quero que vocês façam junto comigo. Ele entra para ressuscitar a menina, ele não está mais sozinho agora, não é mais um tempo de demonstração, eles já sabem, eles já viram, agora eles estão fazendo juntos. Aí você vê em Lucas, não é, quando ele envia os discípulos, aí eu imagino os discípulos, Senhor, mas, e o Senhor? Ele falou, não, dessa vez eu não vou, agora vocês vão sozinhos. Senhor, será que vai dar certo? Vai, vocês podem, vocês estão prontos, eu não vou. Então Jesus demonstra, Jesus faz junto, Jesus envia, e agora eles voltam para prestar conta. Senhor, os demônios se submetem a nós no teu nome, é incrível. Jesus deu uma risadinha para eles, né? Então, entende o que eu estou falando? Então, é muito importante isso, gente. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto uma arma de Satanás na nossa sociedade. Satanás tentando desacreditar, não só a igreja, há muito tempo ele já vem fazendo isso, lutando contra a igreja, não é? Mais contra essa doutrina chamada igreja. Cara, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, não é? Eu já tenho falado sobre isso, mas agora eu tenho visto ele atacar a autoridade do discipulado. É interessante que o mundo corporativo fala sobre isso, você precisa de um mentor para ter sucesso. Então na empresa funciona. Mas Jesus falava isso antes desses caras falarem sobre isso, não é? Ele falava de mentoria muito tempo antes. Mas na igreja não funciona, não é? Você não pode ter isso não funciona, não é? Então, irmãos, por quê? Por quê nós precisamos de um discipulador? Deixa eu te mostrar essas 3 coisas aqui, são muito fundamentais. E quer ver, anota aí, primeira causa, né? Primeira coisa, né? Por causa da autoridade espiritual. Então, 3 motivos por que nós precisamos de um discipulador. Por quê? Diga comigo, por causa da autoridade espiritual. Então, irmãos, fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Irmão, não há, isso é uma lei da Bíblia, não há autoridade espiritual sem submissão espiritual. Não tem como. Quer ver, escuta bem o que eu vou te falar. Quando no Salmo 91, que a gente gosta muito, que fala assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. A gente gosta disso. Isso é a autoridade de Deus, é Deus no seu trono, na sua autoridade. Então, quando eu estou debaixo dessa autoridade de Deus, do governo de Deus, Deus reinando, eu estou protegido. Quem está comigo? Só que, irmãos, a autoridade de Deus não se manifesta mais diretamente. A única pessoa que experimentou isso foi o Adão. Só o Adão teve esse privilégio, sei lá, se foi privilégio até, e ele ainda pisou na bola. A partir do Adão, a Eva já é a autoridade delegada. Deus não lidou com a Eva quando eles pecaram, ele lidou com a autoridade que ele constituiu. Ele só falou com Adão. Entende? Então, na verdade, essa proteção de Deus para a nossa vida espiritual, ela não vem diretamente, ela vem através das autoridades delegadas. Então, por exemplo, os pais. Por isso que quando a gente se submete aos pais, a gente vive mais e dá certo na vida, não é? O apóstolo Paulo fala sobre, é até difícil falar isso nesses dias que a gente está vivendo, mas está lá, irmão, na Bíblia, Romanos capítulo 13, não é? Toda autoridade foi instituída por Deus, não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Meu Deus do céu, será que Deus não sabia as autoridades que a gente ia ter? Irmãos, quem está escrevendo isso é um cara que está debaixo de um governo completamente corrupto e injusto, que é o Império Romano. Isso é muito sério. Então, por que eu preciso ter um mentor que fala na minha vida? Porque, irmãos, eu preciso de autoridade. Exemplo de Jesus, está lá em Mateus 3, que fala assim que Jesus saiu da Galileia para o Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Aí ele chega lá, pensa, meu irmão, ele é Deus, ele é homem, mas ele é Deus, ele deixou a sua glória, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou tomando a forma de servo. Eu estou no modo rápido, para dar o tempo, eu estou no 2.0, presta atenção, agora assim,
Quando Jesus chega ali, o João Batista, não, eu que tenho que ser batizado por ti, tu que é o chefe. Ele diz, não, você vai me batizar para que se cumpra a justiça. Agora escuta bem, aí Jesus é batizado pelo João. Irmão, já parou para pensar que Jesus só saiu para curar enfermo depois do batismo? Você já parou para pensar que Jesus só saiu ali para fazer discípulos, para exercer autoridade sobre alguns homens depois do batismo? Você já parou para pensar que no próximo capítulo, capítulo 4, ele vai para o deserto para o combate contra Satanás? Por que só depois do batismo? Ah, porque o batismo é poderoso, é místico. Não, irmãos. Porque, na verdade, Jesus precisava se submeter à última autoridade, a espiritual. Lá em Lucas 1,58, fala que ele se submetia aos seus pais. Família, não é? Fala que ele se submeteu à autoridade governamental. Ele disse, dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não foi um rebelde. Não é como todo mundo esperava que ele fosse o Messias que ia se rebelar contra o Império Romano. Ele nunca foi. Faltava só a autoridade delegada espiritualmente, que era o João Batista. E ele chegou lá e ele se submeteu ao João Batista. O João Batista nem entendeu o que ele estava fazendo, porque o João Batista sabia quem ele era. Mas quando ele saiu de lá cheio de autoridade para fazer discípulos, expulsar demônio, curar os enfermos e para derrotar Satanás. Diga glória a Deus. Por que Jesus precisava daquilo? Porque ele precisava de autoridade. Por que nós precisamos estar debaixo de alguém que realmente fala na nossa vida? Porque nós precisamos de autoridade. Irmãos, eu sei que não é fácil a gente se submeter. Isso não é natureza humana. A natureza humana é independente. A natureza humana, o apóstolo Paulo diz, em mim, ou seja, na minha carne não habita bem algum. Mas isso é um fato. Olha, a gente vê o Saul, que ele se tornou rei sem nunca ter se submetido a nada, não é? Já viu como é que o Saul se torna rei? O Samuel está ali, aí Deus fala para ele, vai chegar o cara aí, eu vou te enviar o rei de Israel. Aí ele chega, o Samuel unge ele. Esse cara nunca se submeteu a ninguém. Beleza. Aí você vai ver, o Samuel dá os comandos para o Saul não obedece nenhum, ele faz do jeito dele. Olha, para matar todo o gado, é para destruir tudo. Aí ele, não, esse gado aqui é muito top, eu vou poupar para oferecer um sacrifício para o Senhor. O Samuel chamou ele de louco. Tu é louco, rapaz? Tu é doido? Eu não te falei isso? Não. O Senhor acaba de tirar de ti o trono, perdeu a autoridade. Ele chega ao ponto de ficar tão sem autoridade que o demônio domina ele. Ele fica possesso de um espírito maligno. Quem está comigo aqui? O cara é crente. O cara foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Ele acaba a vida dele louco, dominado por um demônio, sem autoridade nenhuma. Autoridade zero. Submissão zero. Aí você vê um menino, um garoto de 17 anos, submisso aos seus pais. O pai dele disse, não, você não foi convidado para o jantar, fica lá cuidando das ovelhas. Tá bom, pai. Não é? Vai lá entregar comida para o cara era obediente aos pais. E obediente, pior, ao maluco do Saul. Submisso ao maluco do Saul, que tentou matar ele várias vezes. Ele chamou o cara que estava tentando matá-lo de meu pai, por que buscas aí esse cão morto? Então, você vê, um cara que começou lá em cima, vai perdendo autoridade a ponto de ser dominado pelo Satanás. E você vai ver um cara que sai do nada, que ele cuidava de 12 ovelhinhas do pai dele, e vai crescendo em autoridade, porque ele teve uma submissão radical. Irmão, esse assunto não está na moda. Pelo contrário, esse assunto está contra a correnteza do mundo. Mas eu estou te falando, para que a gente tenha autoridade, a gente precisa de submissão. Sabe, tem alguém, irmão, é muito legal ter alguém que pode dizer para você assim, você está com mau hálito. Não é? Ou você está com CC. Ou, cara, você não está sendo um bom marido. Ou, você não está sendo um bom pai. Ei, para de gastar esse dinheiro de forma irresponsável. Guarda dinheiro. Não é? Ei, vai ler tua Bíblia, camarada. Não é? Já leu a Bíblia hoje? Irmãos, mas não. É meu discípulo, mas eu não posso falar nada para ele. Porque se eu falar alguma coisa para ele, eu perco a amizade dele. Ou seja, ele é meu discípulo no papel. Não é? Tem discipulador? Tenho. Fulano da Silva Sauro. Mas ele tem autoridade para dirigir o seu carro. Joás fez o que era bom e reto diante do Senhor, enquanto Joiada o dirigia. Quem está comigo aqui? Amém? Segunda coisa. Meu Deus do céu. Vamos lá. A segunda coisa, por causa da transferência da unção, nós precisamos disso. Segundo Reis 11:12, fala assim, olha, então Joiada fez sair o filho do rei. Ele tinha 7 anos, lembra, né? Porque quando
quando o Amazias morreu, que era o pai do Joás, a Atalia matou toda a descendência real. Não é? E na hora que ela ia matar o Joás, porque ele era um bebezinho, o Joiada escondeu ele. Não é? E aí ficou com ele escondido. Quando ele fez 7 anos, como ele era descendente direto de Davi, o Joiada, não é, já vinha fazendo aquela santa conspiração. E aí ele reuniu toda a guarda, reuniu os anciãos, e eles estabeleceram o Joás com 7 anos como rei. Quem está comigo aqui? Agora, o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte, presta bem atenção. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa, 7 anos, e lhe deu o livro do testemunho. E eles o constituíram rei, e o ungiram, diga, ungiram. Grita aí, diga, e o ungiram. Então veja bem, irmãos, ninguém pode se auto-ungir. O que nós temos visto na nossa geração? Os caras se auto-ungindo. Os caras se auto-ungem apóstolo. Agora já tem o querubim. Meu Deus, eu fiquei sabendo esse dia. Eu pensava que o cara estava brincando comigo. Ele falou, cara, eu estou te falando seríssimo. É uma nova, como é que chama? Hierarquia. Por que aconteceu? Todo mundo virou apóstolo. Agora é apóstolo para cá, apóstolo para lá, e todo mundo é para o cara. É um milhão de apóstolos. Eu não sei nem que base tem isso. Eu nunca achei essa base para justificar. Mas beleza, vamos chamar o cara de apóstolo, não é? Beleza. Agora, os caras que estavam se sentindo, não, mas eu estou igual esse aqui, ó. Esse aqui é chamado de pastor, eu também. Não, mas eu sou maior do que ele. Então vocês, por favor, a partir de agora me chamem de querubim, tá bom? E aí se unge, derrama o óleo. E está ungido. Irmão, isso é coisa do Satanás na vida da igreja. Quem que pode ungir? A autoridade delegada. Mas eu não estou debaixo de autoridade nenhuma. Irmãos, o que é unção? A unção é a capacitação sobrenatural de Deus para a gente realizar a obra de Deus. Quem está me entendendo? Qual que é a base disso? Está aqui, ó, vou te mostrar. Eu não vou nem ler por causa do tempo, presta atenção. Números 11, fala que o Moisés, Números 11, a partir do versículo 1, fala que o Moisés falou assim para Deus, Senhor, o Senhor estava com raiva de mim, quando o Senhor me deu esse povo rebelde para eu cuidar e tirar do Egito para Canaã. O Senhor estava com raiva de mim, o Senhor me odeia, então me mata. Olha a rebelião do Moisés. Então me mata logo, eu não aguento mais. E o Moisés começou a reclamar e chorar. Deus falou assim para ele, Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Chama 70 dos anciãos de Israel. Chama eles, esses homens de confiança. E olha o que Deus vai dizer. Números 11, 17. Então eu descerei, e ali farei contigo, tirarei do espírito, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Irmão, pergunta, se Deus sabia que o Moisés precisava de ajuda, e se Deus tinha aqueles 70 homens, como essa opção, por que Deus não ungiu diretamente? Na verdade, Deus poderia dizer para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu estou vendo que você está aí, rapaz, sobrecarregado, você vai morrer de estresse, então vamos fazer o seguinte, eu escolhi 70 homens, eu já ungi eles, porque ninguém faz a obra de Deus sem essa capacitação sobrenatural chamada unção. É impossível, né? A gente vai cantar muito bem, a gente vai ser um Roberto Carlos, um Elvis Presley, mas não tem unção, não tem poder, não tem capacitação sobrenatural. Não é como o tangedor do Eliseu que toca e aí vem a palavra profética. Não é como os levitas que tocam e os demônios do outro lado se confundem e começam a matar um ao outro. Não tem unção, não tem essa capacitação sobrenatural. Não é? Então, Deus poderia dizer, eu já ungi todo mundo. Não, mas Ele diz para a autoridade delegada sobre aqueles homens, Ele diz, chama eles para perto de você, e eu vou tirar de você. Eu fico pensando, por que Deus tinha que tirar do Moisés para colocar no outro? Será que Deus estava esgotado de unção? Será que o reservatório de unção de Deus estava esgotado, então agora Deus deu tudo para Moisés, agora só tem um jeito, eu tirar do Moisés e colocar nesse aqui? Claro que não, irmãos. É porque Deus queria ensinar que a unção só é transferível através de um relacionamento de liderança e liderados. Não é?
Então por isso que eu não sou doido. Vou sair daqui da Past Church, porque eu já conheço muita gente em Palmas, né? Já tenho muita influência aqui, e aí vou montar meu próprio império, né? Já me unjo logo o querubim direto, né? E aí eu saio para fazer a obra. Irmão, não vai funcionar. Pode até ser interessante, pode até ser uma obra de inteligência humana, mas não é uma obra de Deus. Eu sei que a unção é transferível, e a unção, ela vem através da associação com a minha liderança. Quem quer unção? Você precisa de um mentor, você precisa de um discipulador, porque esse discipulador está ligado em alguém, que está ligado em alguém, que está ligado em alguém. A unção derrama sobre. Você já viu lá o Salmo 133? Fala que a unção, ela desce na cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão, desce para a gola, e aí ela unge o corpo todo. Está lá, Salmo 133. Então, a unção vem pela liderança. Cabeça. Né? Lá em Deuteronômio, quando fala que nós seremos cabeça e não cauda, ele está falando de liderança. Então, a unção desce na cabeça e vai escorrendo pelo corpo todo. Não, mas eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ninguém, eu não quero nenhum enxerido na minha vida. Se você está fora, se você não faz parte, você não recebe essa unção. Quem está me entendendo? Mas o meu discipulador pisa muito na bola comigo, o meu discipulador é isso. Irmão, pensa num discipulador, o cara que discipulou, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele não era tão grande quanto o apóstolo Paulo em conhecimento. O apóstolo Paulo era top das galáxias, faixa preta, quinto dan. E o cara que foi cuidar dele, dar os primeiros passos para ele, é um cara que a gente só vê na Bíblia uma vez só, que é o Ananias. Deu os primeiros passos para o apóstolo Paulo. Quem está me entendendo? O discipulador não precisa ser perfeito, não precisa, mas ele tem essa capacidade espiritual de transferir a unção que está sendo derramada desde a cabeça até a ponta do dedo. Diga glória a Deus. Fala para mim aí, me ajuda aí. Por que você precisa de um discipulador? Por causa da autoridade espiritual. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Diga glória a Deus. E por que você precisa de um discipulador, de um mentor espiritual? Por quê? Por causa da transferência de unção. O que é unção? Essa capacitação sobrenatural para fazer a obra sobrenatural de Deus. Ela só é transferida por associação. E último lugar, para a gente orar, por causa da cobertura de oração, irmãos. Olha só o que diz aí, 2 Crônicas 24, 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Aí eu fico pensando, irmão, que tragédia. Vocês sabem como que terminou a história do Joás, né? O cara, 40 anos de um reino de sucesso, dirigido pelo sacerdote Joiada. Top. Aí o Joiada morre. O que ele deveria fazer? Ele deveria se colocar debaixo do outro sumo sacerdote, que era o filho do Joiada, que era o Zacarias. Ele deveria se colocar debaixo da sumo... Não, mas ele... Não. Esse cara novo pra caramba, minha idade. Cresci junto com ele, porque eu era filho adotivo do Joiada. Jogamos futebol junto. Esse cara... Não. Eu sou mais velho, sou o rei, rapaz. Tá doido, é? Aí, irmãos, esse camarada, ele ouviu... Interessante, os príncipes que pressionaram ele durante 40 anos para ele trazer de volta as imagens de escultura para o templo, ele dizia não. Ele tinha uma cobertura de oração ali. Porque, irmão, a cobertura de oração é assim, ó. Se eu sou discipulador do Willi, discipulador sério do Willi, sou o mentor espiritual dele, e o Willi me pede uma oração, sei lá, no casamento, ou numa área da vida dele que ele não está vencendo, meu irmão, ele está confessando o pecado para a pessoa certa. Ele está dizendo, a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Quem está me entendendo? Então, quando ele está pedindo essa oração, essa cobertura de oração, esse conselho, meu irmão, quando eu oro por ele, quem está me entendendo que tem poder? Agora eu vou lá com o Chico, o pastor Chico Tripa, lá de não sei de onde, apóstolo, o querubim da guarda ungida, esse é o Satanás. Aí eu, para não contar para ninguém, porque ninguém vai saber, chego lá com ele, lá no confessionário, ele nem me conhece esse cara, não sabe de nada da minha vida. Eu digo, eu pequei, estou tendo problema nessa área, nessa outra aí, ora aí por mim. O cara ora por mim, uma oração secreta, e eu vou embora. Como que eu vou ser curado se eu não tenho alguém para me confrontar? Como que eu vou ser curado se eu não tenho alguém para perguntar? E aí, ele está vencendo? E aí, está dando certo? Isso lhe dá com orgulho. É muito mais fácil eu confessar. Não, mas a Bíblia diz que é para eu confessar. Aí eu vou lá no confessionário e confesso. O padre nem me olha. Ou o pastor, sei lá o que, nem me vê. Mas eu confessei. Confessou, mas ele não pode te acompanhar.
Agora, quando você confessa para alguém, para um mentor, para um discipulador, aí ele vai te ver na igreja. E, sabe, irmãos, eu digo sempre assim, olha, é melhor a gente ficar vermelho, não é, uma vez, do que viver amarelo a vida inteira. Sabe, amarelo para o diabo. Né? Vou ficar com vergonha, vou confessar, vou pedir oração, vou encontrar meu discipulador na igreja que vai me olhar e vai dizer, né? Aquele pecado feio, cabeludo, mas não estou nem aí, eu cumpri o princípio, né? Então veja bem, eu tenho uma cobertura que funciona de oração. Então, só fechando aqui, aí os príncipes vão com Joás, pedem para ele colocar algumas estátuas, mas não é aquelas estátuas enormes, é uma coisa pequena. Não é um pecadão, é um pecadinho, né? Só que ele não tem mais a intercessão do joiada. Ele não tem mais, ele não se coloca mais debaixo de ninguém. Aí os príncipes prometem para ele um presentinho de muita grana, muito ouro para o templo e também para o senhor, majestade. Não, o que o senhor acha? Eu acho que é interessante. Aí ele deixa entrar de volta as imagens de escultura. Aí o sumo sacerdote, o Zacarias, que ele não se colocou debaixo do Zacarias nunca, foi lá com ele. Falou, cara, porque provavelmente eles eram amigos. Eles tinham o mesmo pai, não é? Eram quase irmãos. Ele vai lá e fala, cara, o que você está fazendo? Você é o rei. Como que você permite um negócio desse, cara? Isso é loucura, isso é idolatria. Aí o que o Joás faz? Manda matar o Zacarias. Manda matar o filho do cara que salvou a vida dele. Eu digo que o joiada foi responsável pelo novo nascimento, pelo treinamento inicial, né? E por transformar ele num grande líder. Isso que é um discipulado top das galáxias, né? Então, quando o Zacarias foi confrontar o cara, em vez dele se submeter ao Zacarias, ele mandou matar o Zacarias. O Zacarias estava morrendo e disse para ele, o Senhor viu e o Senhor vai te visitar. Irmão, e visitou. Porque esse cara foi tão desonrado, esse Joás, não é? Depois de todo esse governo maravilhoso que ele teve, ele foi tão desonrado que, em primeiro lugar, ele foi morto covardemente por 2 funcionáriozinhos dele, um subalternozinho dele lá, que entraram covardemente no quarto dele e mataram ele. E depois, na hora de enterrar, não é? Alguém disse, não enterra esse traste no túmulo dos reis, joga na vala pública. Quer dizer, olha, para o judeu isso era uma desonra muito grande. Quem foi enterrado no sepulcro dos reis no lugar dele foi justamente o joiada. Por quê, irmãos? Por que ele chegou nesse ponto? Ele perdeu a cobertura de oração dele. Aí eu vejo Jesus orando pelo Pedro. Pedro, Satanás te pediu para peneirar você como trigo, mas eu intercedi por você, para que você não desfaleça na fé. Você vai ver de ponta a ponta. Se você ler João 17, você vai ver Jesus orando pelos discípulos. Eu oro pela proteção de vocês. Eu oro para que vocês tenham unidade, para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai sejam. É Jesus orando por eles. Quem está me entendendo? Você vê o apóstolo Paulo escrevendo para o Timóteo. Timóteo, Deus é testemunha de que constantemente eu oro por você. Tito, eu tenho orado por você todos os dias, meu filho. Sabe? E tem uma cobertura de oração do discipulador pelo discípulo. Eu digo assim, ó. Eu sou muito fã assim, de alguns pastores, sei lá, tem muitos pastores, não vou nem falar nome, porque pode ser que você não gosta dele, mas imagina um pastor aí que você gosta, né? Aí, pastor top, que eu gosto, que eu assisto, que eu leio o livro deles. Eu acho que todo mundo gosta do Luciano Subirá, né? Eu acho que é um cara top, né? E eu gosto demais do Luciano Subirá, né? E respeito ele, porque além dele ser um excelente pregador, ele é um pai, né? Eu conheço ele já há muito tempo, né? Um bom filho, né? A mãe dele congrega com ele, né? Enfim, o cara é top, né? Mas, irmãos, eu confio mais na oração do GG por mim. Quem está me entendendo? Porque o GG, o pastor Genildo, né? Esse GG corta, porque vai... Não, brincadeira. Porque o pastor Genildo, ele exerce uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Então, quando ele ora por mim, irmãos, o inferno estremece. Porque, primeiro, para ele orar por mim por uma coisa muito particular, não é? Vocês estão entendendo que eu tive que lidar com o meu orgulho? A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso e dá a sua graça ao humilde. Quando eu vou lá e digo, pastor, e abro com ele alguma coisa, pedindo oração para ele, irmão, meio
meia vitória já conquistei. E aí quando ele intercede por mim com a autoridade delegada de Deus sobre a minha vida, esse é um arrepio. Quem está entendendo que é poderoso isso? Né? Agora, irmãos, eu cobro ele. Pastor, o senhor está orando por mim? Por aquele negócio? Porque não está rolando ainda. Ore mais aí, chefe. Não, vou orar. Não, ore agora. Ore agora, por favor. Ore. Irmão, vou buscar, porque eu sei que é poderoso. Quem está me entendendo? Eu sei que é poderoso esse negócio. Eu sei que se eu deixar na mão dele, não vai rolar, porque ele está muito ocupado, não sei o que e tal. Né? Por que eu preciso de um discipulador? Me ajuda aí. Por causa da autoridade espiritual. Não tem autoridade sem submissão. O que mais? Transferência da unção. Capacitação sobrenatural de Deus para fazer a obra sobrenatural dele. Isso vem através dessa ligação. Se eu estou ligado com esse, que está ligado com aquele, que está ligado com aquele outro, que está ligado lá com o pastor Paulo Jeff, né? Que está ligado lá com o nosso colegiado nos Estados Unidos de líderes, a unção está derramando lá e está chegando aqui. Aleluia, diga glória a Deus. E a terceira coisa, cobertura de oração. O modelo de Jesus, o modelo dos discípulos, nós temos que orar pelos nossos discípulos e buscar essa cobertura de oração do nosso discipulador. Te amo.